Olá, boa tarde. As férias escolares chegaram e muitos pais já estão com a agenda dos menores organizada para viagens. Em uma época de aeroportos lotados, se o passageiro for menor de idade e for viajar sozinho, é preciso ficar alerta e se organizar com antecedência para não ter dor de cabeça na hora do embarque dos menores. Nesta edição do Jornal da Justiça, você vai saber quais os documentos e os cuidados a serem tomados na hora de embarcar menores desacompanhados. E você vai ver também. Supremo declara inconstitucional lei de Roraima que aumentou os salários de servidores de órgãos públicos estaduais sem estimativa de impacto orçamentário. A ação foi levada para julgamento em sessão no plenário virtual. Ministro do STF, Dias Toffoli, extingue notícias-crime contra o presidente Jair Bolsonaro. E ainda, ex-governador e ex-vice do Distrito Federal são condenados por desvios na reforma do Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. E o juiz determinou que cada um pague cerca de 16 milhões de reais aos cofres públicos. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de uma lei de Roraima que aumentou os salários de servidores de 2 órgãos públicos estaduais sem estimativa de impacto orçamentário. Foi o governador de Roraima, Antônio Denário, que ajuizou a ação questionando a lei estadual que alterou a remuneração e as gratificações pagas a ocupantes de cargos operacionais e de níveis médio e superior da Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e do Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Roraima. O governador alega que a norma não levou em conta o artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal. O dispositivo estabelece que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração ou a criação de cargos pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Também argumentou que o Estado de Roraima atravessa uma situação delicada, excepcional e difícil em relação à questão financeira, que ocasionou, inclusive, a intervenção federal no final de 2018, em razão do grave comprometimento da ordem pública, diante da impossibilidade financeira de honrar com o mínimo necessário para o andamento da máquina pública estadual. A ação foi levada para julgamento em sessão no plenário virtual. Por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que a lei de Roraima é inconstitucional. O voto do relator, ministro André Mendonça, orientou o entendimento da Corte. De acordo com ele, a norma não é válida, tendo em vista o aumento da remuneração dos servidores efetivos dos 2 órgãos sem legislação específica, sem estimativa de impacto orçamentário. Mendonça entendeu que há vício formal de inconstitucionalidade na norma. O ministro destacou ainda que existe evidente discrepância com o texto constitucional, porque o aumento da remuneração dos servidores foi dado sem levar em conta um estudo do impacto financeiro e econômico. André Mendonça lembrou ainda que a Corte, que ao analisar o tema 864 da repercussão geral, considerou inviável a concessão de reajuste sem dotação na lei orçamentária anual. Na ocasião, o tribunal fixou tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende cumulativamente de dotação na lei orçamentária anual e de previsão na lei de diretrizes orçamentárias. A decisão terá efeito a partir da data da publicação da ata de julgamento e, com base no princípio da segurança jurídica, não atingirá verbas alimentares já pagas. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, extinguiu 2 petições em que parlamentares de oposição e o Partido dos Trabalhadores pediam que o presidente da República, Jair Bolsonaro, fosse investigado por supostos delitos de incitação e apologia ao crime, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, violência política e por interferência na Agência Brasileira de Inteligência, ABIN.
Quem traz os detalhes da decisão é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Um dos pedidos de investigação chegou ao STF após a morte do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, que foi assassinado no dia em que comemorava o aniversário por um agente penitenciário apoiador do presidente Jair Bolsonaro. A análise do ministro levou em consideração parecer da Procuradoria-Geral da República, que não identificou a prática de crime que justificasse o início de uma investigação criminal sob a supervisão do Supremo Tribunal Federal. Para o Ministério Público Federal, não há provas da ligação entre as condutas do presidente da República e o assassinato do petista. O agente penitenciário nunca teve qualquer vinculação ou contato com o presidente. Além disso, o ato de violência praticado foi reprovado pelo chefe do Poder Executivo Nacional. Destacou também que não é possível responsabilizar criminalmente o político pelo agir de quem nele vota ou defende suas políticas. No outro caso, os pedidos envolviam medidas cautelares, como busca e apreensão de telefones celulares e também de computadores, além da quebra de sigilos, para apurar a suposta interferência de Jair Bolsonaro na Agência Brasileira de Inteligência, com o objetivo de atuar na defesa de seus familiares. O ministro entendeu que tais pedidos devem ser apresentados diretamente à Procuradoria-Geral da República e cabe ao MPF avaliar a conveniência deste tipo de medida. Com esse entendimento, os pedidos de investigação foram arquivados. Quem não votou no segundo turno das eleições e ainda não justificou a ausência, tem até o dia 9 de janeiro para regularizar a situação com a Justiça Eleitoral. A justificativa pode ser feita pelo aplicativo e-Título, pelo sistema Justifica ou por requerimento de justificativa eleitoral destinado à sua zona eleitoral. É preciso apresentar documentação que comprove o motivo da ausência. E quem estava no exterior, mas tem título eleitoral aqui no Brasil e não votou, também tem até o dia 9 de janeiro para se justificar, ou 30 dias contados da data que voltar para o Brasil. Qualquer dúvida é só entrar no site, está aparecendo aí no seu vídeo, tse.jus.br. O ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, e o ex-vice, Tadeu Filipelli, foram condenados por desvios de recursos na reforma do estádio Mané Garrincha, em Brasília. Os políticos foram condenados por improbidade administrativa e tiveram direitos políticos suspensos por 10 anos. De acordo com decisão da Justiça do Distrito Federal, Agnello Queiroz e Tadeu Filipelli tiveram enriquecimento ilícito durante a reforma do estádio. Os dois foram condenados por improbidade administrativa e o juiz determinou que cada um pague cerca de 16 milhões de reais aos cofres públicos. Além disso, eles tiveram os direitos políticos suspensos por mais de 10 anos. Na sentença, o juiz da 7ª Vara da Fazenda Pública explicou que ficou comprovado que Agnello e Filipelli receberam propina da construtora Via Engenharia, responsável pela obra, para facilitar o repasse de dinheiro público para a reforma do estádio para a Copa do Mundo de 2014. De acordo com o magistrado, os custos da obra foram astronômicos e houve um superfaturamento em torno de 560 milhões de reais. A Justiça também condenou a Via Engenharia e mais 3 pessoas por improbidade administrativa. E você vai ver no próximo bloco cuidados e apresentação correta de documentos na hora de embarcar em voos menores desacompanhados. Nós voltamos já já. As férias estão aí e muitos pais programam as viagens dos filhos menores de idade desacompanhados. É um momento de muitas dúvidas quanto às autorizações para essas viagens e por isso é importante estar alerta e se organizar com antecedência. É uma época de aeroportos lotados. Se o passageiro for menor de idade e for viajar sozinho,
Pais e responsáveis precisam estar atentos para evitar dor de cabeça na hora do embarque. Em voos domésticos, se o menor estiver acompanhado dos pais ou responsáveis, vai ser necessário apenas um documento que comprove a filiação ou o vínculo entre eles e a criança. Caso o menor esteja desacompanhado ou acompanhado de uma pessoa maior de 18 anos, que não seja pai, mãe ou responsável, além da documentação, vai ser necessário autorização de viagem judicial ou extrajudicial. Para viagens internacionais, outros documentos e comprovantes são necessários. Se apenas um dos pais estiver presente, será preciso a autorização expressa do outro responsável, por meio de documento com firma reconhecida. Caso nenhum dos pais ou responsáveis estejam presentes, os dois precisam apresentar um documento com firma reconhecida, autorizando a viagem. Em ambos os casos, esse tipo de certidão é dispensado quando o menor apresentar passaporte válido como autorização expressa para viajar desacompanhado para o exterior. Nenhuma companhia aérea tem permissão de transportar crianças que tenham menos de 5 anos desacompanhada dos pais ou de um responsável. O Estatuto da Criança e do Adolescente permite que as crianças com menos de 12 anos viajem com um parente de até 3º grau, pai, mãe, irmão maior de 18 anos, tios, avós ou bisavós, mas esse parentesco precisa ser comprovado por meio de algum documento. Caso a viagem seja de ônibus, as regras são as seguintes: crianças menores de 12 anos só poderão viajar com parentes de até 3º grau, desde que esse parente seja maior de idade. Para viajar com outras pessoas, é preciso de autorização judicial feita pelos pais da criança com a firma reconhecida. E a gente continua neste assunto conversando agora ao vivo pela internet com a advogada Liliana Marques, que é da Comissão da Família do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A quem, antes de mais nada, eu dou as boas-vindas aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Cadu. Cadu, eu presido a Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da OAB-DF. Obrigado, doutora. Vale a correção, então, portanto, e continuamos com o nosso assunto exatamente, que é exatamente da sua área, de qualquer maneira, que é essa questão, na verdade, que todos os anos a gente volta por conta do fato de que não é um assunto que aconteça durante o ano todo, mas há um boom nesse período de férias e as pessoas às vezes esquecem, a gente sempre vê algum problema acontecendo. Então, há uma utilidade pública nessa abordagem, justamente, sobre os documentos necessários para essas situações que nós vimos na reportagem. Quais são esses documentos especificamente, doutora? Cadu, para crianças, né, de 0 a 15 anos que estejam acompanhados dos genitores ou do responsável, será necessária a apresentação da certidão de nascimento ou da carteira de identidade original ou cópia autenticada. Agora, a partir de 12 anos, tem que ser a carteira de identidade ou o passaporte, né? Documentos válidos em todo o território brasileiro. E tem uma dica muito importante, Cadu, antes de viajar, a orientação é que os pais ou responsáveis tirem cópia desses documentos, autentiquem, guardem em um lugar diverso, na mala, na carteira, porque às vezes ocorre muito de esquecer no avião, de perder na cidade de destino, e aí, para voltar? É um transtorno. O que precisa ser feito, Cadu? Uma ocorrência na delegacia mais próxima e procurar o juiz em seguida da vara da infância, né? da cidade que estiver, para conseguir uma autorização para viajar. Isso é muito corriqueiro e as pessoas não divulgam. É importante também ressaltar que nesse período também há muitas viagens internacionais. O procedimento é o mesmo, claro, válida também a recomendação com relação às cópias da documentação. Cadu, quem tiver desacompanhado para viajar vai precisar de uma... Se tiver com genitores, não há necessidade de autorização, basta o passaporte, né, válido e o visto. Estando com apenas um dos genitores, precisa da autorização judicial do outro genitor. Estando sem os genitores, precisa de uma autorização judicial ou extrajudicial. É uma autorização fácil. O caminho mais célere é procurar a vara da infância, um posto que tem no aeroporto ou nas rodoviárias, né, que também tem, será emitida essa autorização. Porque, lembrando, independente da guarda, né, que o pai e a mãe falam, a guarda é unilateral,
A guarda é compartilhada, independe. O genitor não pode viajar para o exterior sem a autorização do outro genitor. A senhora abordou justamente as rodoviárias. Vem a pergunta. A gente falou essencialmente a respeito, na reportagem, a respeito de viagens de avião. Os procedimentos são os mesmos também no caso de viagens terrestres, de viagens por ônibus? Olha, Cadu, muda muito pouco, né? Se tiver desacompanhado, tem que estar portando a certidão de nascimento, a carteira de identidade ou o passaporte válido, né? Cópia ou uma original ou cópia autenticada. Não é necessário se fizer parte da mesma região. E se tiver acompanhado do irmão, de um parente acima de 18 anos, de um tio, de uma avó, é necessário comprovar também a filiação, o parentesco. Certo. Doutora, com relação a menores que são adotados, muda o procedimento ou é exatamente a mesma coisa? Exatamente a mesma coisa, Cadu. O que a gente chama atenção é se o genitor for destituído do poder familiar, não há necessidade de autorização do outro, desde que comprove com uma cópia de um documento de uma determinação judicial que destituiu o poder. Aí consegue embarcar. Cadu, tem uma coisa muito importante também, questão de período de viagem, de hospedagem. Pai e mãe têm que lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele proíbe também a hospedagem em hotel ou qualquer outro tipo, né, de hospedagem, se não for com genitores sem autorização. Então, é necessário também que se tenha uma autorização para hospedagem se os genitores não estiverem presentes ou responsável. Doutora, muito obrigado pela sua participação, informações sempre presentes, sempre convenientes em períodos como esse, informação de utilidade pública. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, uma boa tarde. Boa tarde. E a seguir, na segunda reportagem da série especial do Superior Tribunal de Justiça, você vai saber como funciona um recurso repetitivo. Eu espero você. Até já. Retrospectiva 2022. Reveja os principais julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Em fevereiro, o plenário do STF, por maioria, decidiu manter as restrições de propaganda eleitoral paga em veículos de comunicação impressos. A ação questiona dispositivo da Lei das Eleições de 1997 e de uma resolução de 2017 do Tribunal Superior Eleitoral, que disciplinam a propaganda eleitoral paga na imprensa. O artigo 43 da Lei das Eleições estabelece que a propaganda paga em meios de comunicação impressos fica restrita a 10 anúncios por candidato em cada veículo e em datas diversas. Além disso, a propaganda não pode ocupar mais do que 1/8 de página de jornal padrão e de 1/4 de página de revista ou tabloide. Também que a divulgação pode ocorrer somente até a antevéspera das eleições. Já o artigo 57C veda a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, admitindo somente o impulsionamento de conteúdo devidamente identificado. Também é questionado o inciso que proíbe que qualquer empresa divulgue propaganda eleitoral em site próprio na internet, mesmo que gratuitamente. A Associação Nacional de Jornais, autora da ação, sustenta que a restrição à publicidade em veículos impressos é desproporcional e inadequada e não atinge seus fins. Em relação à internet, alega que cria mais espaço para a veiculação de fake news. O relator da ADI, ministro Luiz Fux, votou pela procedência da ação, ao entender que as restrições violam os princípios da isonomia, da livre concorrência, das liberdades de expressão, de imprensa e de informação. Uma possível justificativa para esse tratamento legal díspar seria a necessidade de conceder, sob o prisma da isonomia material, vantagem a candidatos e partidos outsiders, que não possuem o mesmo poderio de círculos políticos tradicionais e conseguiriam maior penetração no eleitorado por meio das redes sociais.
Vale, entretanto, lembrar que não apenas o impulsionamento é permitido pelo artigo 57 da Lei das Eleições. Vejam a desvantagem da imprensa escrita. Mas também a circulação da propaganda eleitoral via SMS, WhatsApp, Telegram e outros aplicativos de mensagem instantânea, ex-vi do artigo 57b, inciso 3º da mesma lei. O ministro André Mendonça entendeu que, em razão das diferentes características de cada meio, é inadequada a aplicação dos mesmos limites de espaço. Nesse sentido, propôs que o TSE regulamente essas restrições até que o Congresso Nacional trate da matéria. Já os ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski consideram que as regras limitadoras das divulgações respeitam os princípios constitucionais. Não vislumbro violação das liberdades de imprensa e de expressão. Entendo que a assimetria de tratamento conferida pelo dispositivo à propaganda em mídia tradicional e nas redes sociais, a meu ver, não vai se resolver com a desregulação da propaganda nos veículos de internet e da mídia tradicional. Os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Carmen Lúcia seguiram o relator. Por maioria, o plenário decidiu que os dispositivos questionados são constitucionais, mantendo assim as restrições de propaganda eleitoral paga em veículos de comunicação impressos. Hoje, na segunda reportagem especial da série Peças Processuais, produzida pela Coordenadoria Especial de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, você vai conhecer o assim chamado recurso repetitivo. Ele é utilizado quando o STJ define uma tese que deve ser aplicada aos processos em que é discutida idêntica questão de direito. A escolha do processo para ser julgado como repetitivo pode recair em processo encaminhado pelos tribunais de origem como representativo de controvérsia ou em recurso já em tramitação. Quando o mesmo conflito é observado no mesmo processo, muitas vezes em diferentes regiões do país, o Tribunal da Cidadania aplica o artigo 1036 do Código de Processo Civil. Entra em cena o recurso repetitivo. Recurso repetitivo representa um grupo de recursos especiais com teses idênticas em questão de direito. Funciona assim: o órgão colegiado analisa a delimitação da controvérsia e define se será afetada ou não. Caso haja afetação, os processos sobre o mesmo tema em debate podem ser suspensos até o julgamento do recurso repetitivo. Não é só o presidente do tribunal local que seleciona um ou dois. O presidente do tribunal local ele pode selecionar um ou dois, esses um ou dois vão para o STJ, mas é o STJ que vai definir, e o STJ pode definir em cima de um outro processo que não foi enviado ou não foi previamente selecionado pelo presidente do tribunal local. Mas, no fim das contas, é o STJ que vai, ao instaurar o incidente, instaurar a partir de um caso que ele, STJ, entendeu que era um caso bom para que a discussão seja travada. Os ministros consolidam a tese e, após o julgamento do recurso repetitivo, a decisão final é consolidada em forma de tema repetitivo, para melhor compreensão dos órgãos do Poder Judiciário e operadores do direito. A partir do momento que a decisão sobre o tema repetitivo é publicada, ela é aplicada aos demais processos que foram suspensos na origem. A preocupação com a observância do precedente qualificado, o recurso especial no âmbito do STJ, ela é objeto, inclusive, de estudos, de grupo de trabalho no CNJ e tem uma preocupação especial da Comissão Gestora de Precedentes do STJ para que se consiga esse convencimento, né, da aplicação, de abraçar a sistemática, de que os julgadores, as instâncias ordinárias entendam que a sistemática justamente traz a segurança jurídica para o jurisdicionado ter o mesmo tratamento no âmbito de todos os tribunais e também para trazer essa celeridade. Para encontrar os temas repetitivos, basta acessar o site do STJ e clicar em Precedentes Repetitivos.
Em seguida, pesquisa de precedentes e em informações gerais, recursos repetitivos. Você pode acessar também a ferramenta de busca de precedentes e repetitivos no canto esquerdo da tela e adequar os filtros. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma excelente tarde para você e até amanhã. Tchau!